volta com mais uma aula de história, tá? Hoje nós vamos estudar outros povos que vieram para o Brasil. Origem do povo brasileiro. O povo brasileiro foi originado a partir da miscigenação entre diferentes etnias. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a forma do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, os africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, nesse caso os índios. Existem diversos grupos indígenas no país. Entre os principais grupos estão Carajá, Bororó e Yanomami. No passado, a população desses índios era de 2 milhões de pessoas. Povos africanos. Grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre o século XVI até o século XIX. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do cultivo do café. Também vieram os imigrantes europeus e asiáticos, tá? Os primeiros povos europeus a chegarem no Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus destacam-se os portugueses, os espanhóis, italianos e alemães, tá? Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. Tendo em vista essa diversidade de raça, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação, a qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. Então, criança, essa foi a nossa aula sobre os povos imigrantes para o Brasil, tá? Os diferentes povos brasileiros. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.